Boa noite! Eu sou Renata e nessa live nós vamos falar sobre tâmaras, o fruto sagrado. E para fazer essa live comigo, eu vou trazer nada mais, nada menos do que a minha fada madrinha. Sim, eu vou contar para vocês uma história muito legal, que é a história de como eu conheci o Marcelo. E foi através da Júlia Biasi, a minha fada madrinha, foi através dos perfumes árabes e foi através das tâmaras. Então fique nessa live, que essa live vai ser um bate-papo muito legal. Nós vamos falar sobre as propriedades nutricionais da tâmara, a gente vai falar desse fruto sagrado e eu já vou colocar a Júlia aqui e eu já vou contar essa história para vocês. Por que a Júlia é minha fada madrinha? Ela é uma fada, ela é uma linda, vocês vão ver como ela é maravilhosa. Deixa eu colocar a Júlia aqui. Ela está entrando e nós já vamos contar essa história maravilhosa. Boa noite, Cleide. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Júlia, querida. Bem, Tudo maravilhoso, melhor agora, né? boa noite a todas as pessoas que estão nos seguindo, seus seguidores, seus amigos, meus amigos, minhas seguidoras. Boa noite a todos. Então, gente, deixa eu contar um pouquinho da minha história, né? Eu conheci a Júlia, eu acho que uns 8, 9 anos atrás, e através de uma amiga nossa, a Cris. E na época, a Júlia tinha acabado de trazer para o Brasil perfumes árabes, preciosas joias em pequenos potinhos. E a Cris, sabendo do meu interesse por perfumes, por óleos essenciais, me apresentou a Júlia. E além de eu me apaixonar pelos perfumes árabes, eu me apaixonei pela Júlia e pela sua história também. Mas essa história a Júlia não vai contar toda hoje, não. Quem quiser vai lá, Mactube com Júlia Biasi, lá no YouTube, que ela conta. E assim, ó, é maravilhoso ouvir a história dela. Você fica esperando o próximo capítulo para ouvir a história de como a Júlia trouxe os perfumes árabes. Mas enfim, a Júlia trouxe os perfumes e depois, eu acho que de uns 7 meses, 8 meses, ela fez uma exposição dos perfumes para o público, né? Foi, acho que a primeira exposição dos perfumes para o público, né, Júlia? Foi, foi logo depois, acho que foi isso mesmo, foi 7 meses. E aí a Júlia me convidou para participar, né, dessa festa de lançamento dos perfumes árabes. E nós tiramos uma foto, eu, a Júlia e a Cris. E essa foto foi para o Facebook. E o Marcelo e eu estava em São Paulo na época, e o Marcelo aqui em Santa Catarina. E o Marcelo viu a foto e se apaixonou por mim. É verdade, o perfume. Eu me lembro do perfume que você comprou. Era um perfume à base de sândalo, era um bolinho. Passei o perfume, gente. E a Júlia falou: esse perfume aí você vai encontrar o homem da sua vida. E não é que deu certo. Na realidade, você se encontrou, né? Você se apaixonou por você, preparou o seu jardim para a borboleta chegar, né, Rê? Foi. Na verdade, eu comprei esse, né? E comprei um com Wood, né? Que eu me apaixonei pelo Wood. E aí, Exato. o que aconteceu? O Marcelo viu essa foto, curtiu a foto e pediu para me adicionar. Eu olhei e falei, gente, quem é esse cara, né? Parece que eu conheço esse sorriso de longe. Gato também! Você não foi nada boba! Você olhou e falou, que gatão! Bom, enfim, nós começamos a nos conversar, conversa vai, conversa vem, e hoje nós estamos aí casados, bem casados. E eu costumo dizer que a Júlia Biasi e a Cristiane, a Cris Rivas, são as minhas fadas madrinhas. Querida, tempo que eu não a vejo, e a Cris também casou. Eu me lembro que ela estava se separando, tinha um relacionamento assim meio tumultuado. Aí ela falou: ai, eu não quero mais nada na minha vida, eu tô sozinha, isso e aquilo. E no fim, ela se apaixonou, encontrou um verdadeiro amor, mudou de cidade, mudou de emprego, encontrou um amor da vida dela, mudou completamente a vida, ficou super feliz, uma grande querida, né? Encontrou o André
e foi assim, um amor avassalador também, né? Aham, aham. E tudo, gente, devido a esses perfumes, né? E aí a Júlia vai para a Arábia, volta da Arábia, vai para a Arábia, volta da Arábia. E ela também trouxe as tâmaras da Tate Crown Latam, né? A Júlia hoje é CEO dessa empresa e ela traz as tâmaras. E eu sou apaixonada por esse fruto, né? As tâmaras têm diversas propriedades nutricionais, mas ela tem uma história por trás, é um fruto sagrado e é isso que a Júlia vai contar pra gente. Eu tô assim, doidinha para ouvir a Júlia contando. Na realidade, as pessoas me conhecem mais por causa dos perfumes, né, Rê? E a história toda, eu comecei há mais de 11 anos por causa dos perfumes. Na realidade, eu vou me apresentar um pouquinho para o seu público, formação, e me apaixonei, fui abduzida realmente por esses aromas árabes em 2009, quando eu fiz a minha primeira viagem para o Oriente Médio. E tudo começou com essa grande viagem, quando eu tive esse primeiro contato com o Oriente Médio. Toda essa história, pessoal, está realmente sendo contada num canal que eu criei esse ano, que chama-se Maktub com Júlia Biasi. Maktub quer dizer destino, estava escrito. Então, é a minha história, eu tomei posse dessa história para poder levar as pessoas conhecerem um pouquinho tudo o que aconteceu na minha vida, como mudei a minha vida, como eu saí de conforto para trazer essa história da perfumaria árabe, que é a perfumaria de raiz, é a que as pessoas não conhecem, acham que a perfumaria nasceu na França e não foi, né? Foi no Antigo Egito, onde eu conto tudo. Eu trouxe essa perfumaria para cá e também falo da história da perfumaria, das essências, das fragrâncias. Tudo isso começou em 2009 e foi atividade durante esses anos. Mas o porquê, por que eu estou contando tudo isso para nós chegarmos nas tâmaras? Porque em 2014 eu abri a minha primeira loja de perfumes aqui em São Paulo, de perfumes árabes, perfumes orientais, que é a primeira loja de perfumaria na América Latina, que chama-se Aluard, que é a Rosa. Essa loja fica nos Jardins, perto da Oscar Freire, na Rua Melo Alves, 490. E quando as pessoas que visitam a minha loja, elas são recebidas por tâmaras. Eu ofereço tâmaras para essas pessoas. E as tâmaras que eu ofereço são tâmaras trazidas dos Emirados Árabes. E toda vez que eu ofereci essas tâmaras, algumas pessoas me solicitavam: tâmaras deliciosas. Eu não encontro essas tâmaras aqui em São Paulo ou aqui no Brasil. Eu sempre encontro outros tipos de tâmaras que nós vamos falar a seguir. Essas tâmaras são da onde? Eu falava: olha, elas são dos Emirados Árabes, porque todas as vezes que eu viajava para lá, eu trazia essas tâmaras de lá e colocava na minha loja, oferecendo isso aos meus convidados, aos meus clientes, aos meus amigos. Eu vou contar o motivo por que eu ofereço essas tâmaras às pessoas que entram no meu estabelecimento. E aí, essas pessoas começaram a me questionar, e toda vez que eu viajava, eu praticamente trazia uma mala cheia de tâmaras para atender a esse público. E aí foi que me despertou um sinal. Eu falei: por que nunca ninguém trouxe essa marca para o Brasil? Porque ninguém até hoje importou essa marca para o Brasil. Porque nós temos tâmaras, mas dificilmente as pessoas conseguem lembrar de uma marca de tâmara. É a mesma coisa
de você comprar um damasco ou comprar um pistache. Pouquíssimas pessoas conseguem lembrar de uma marca de pistache, ou de damasco, ou de uva passa, e ao mesmo as pessoas que frequentavam minha loja queriam aquela marca. E eu falei, bem, eu vou começar a pesquisar quais são os produtos de tâmara e as empresas de tâmara, países que exportam tâmaras e produtores de tâmaras existentes no mundo. Foi aí que comecei a pesquisar, foi aí que eu comecei a viajar para alguns países, não só por causa dos perfumes, mas também pelo interesse desses produtos. Vamos falar sobre a importância das tâmaras, que muitas pessoas não conhecem, e por que ela é considerada um fruto. Ela é considerada. Primeiro, vamos entender o que são tâmaras. Tâmaras são frutas que só são colhidas, originárias dos países do norte da África ou país do Golfo. Do Golfo são que nós entendemos Arábia, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã, que apesar de não ser árabe, ser persa, também é um produtor de tâmaras, né? País da África, do norte da África, nós temos o Marrocos, nós temos a Tunísia, nós temos a Argélia, nós temos o Egito. Né? Então, temos que entender quem são os produtores de tâmaras. E nós temos Israel, Palestina, Jordânia. E nós temos diferentes tipos de tâmara em cada um desses países. É a mesma coisa de nós entendermos e falarmos de laranja lima, laranja pera, laranja de laranja, banana maçã, banana prata. E quando nós falamos de tâmaras, as pessoas não entendem essa diferença. Acha que tâmara é tudo igual. E não é, pessoal. Mas aí vamos explicar um pouquinho essa diferença. Vocês vão já notar que no mercado brasileiro tem aquela tâmara grande. A gente fala, eu compro aquela tâmara no Mercadão, no supermercado, que é uma tâmara muito grande, que é a tâmara Mégido, que vem de Israel e da Jordânia e da Palestina. Só dá nesses 3 países. É uma tâmara que você não vai encontrar em nenhum outro país. É uma tâmara que você precisa trazer ela refrigerada. Ela precisa estar refrigerada. Ela vem em container refrigerado, está refrigerada. É uma tâmara que, se você comprar ela dentro do supermercado sem refrigeração, encontrar uma película esbranquiçada. Essa película esbranquiçada nessa tâmara grande, que chama tâmara jumbo, é uma película que ela é um vinho branco. As pessoas compram e nem sabem que estão consumindo ela com fungo. Sério que aquela película branca é um fungo? E aquela camadinha branca em volta da tâmara jumbo, porque essa tâmara jumbo ela é muito delicada, está refrigerada. Ela vem refrigerada e ela manter refrigerada em supermercados, pontos de venda. Tirou ela da refrigeração, um dia ela cria essa película branca. Então, é uma super famosa. A Cecília, a Carla são as melhores. Ai, Cecília, são mesmo. Depois nós vamos falar sobre a Carla. Eu estou aqui pensando que eu já comi. Então,
Aí nós temos as tâmaras que existe aqui no mercado brasileiro, que são as tâmaras menores, bem cascudas, que as pessoas falam assim, nossa, elas parecem até casquinha, aquela casquinha da baratinha, que elas são bem duras. Tâmaras são chamadas neglect. É uma tâmara que vem da Tunísia. Ela é uma tâmara seca e estufa, muito durinha, ela é ressecada, sequinha. Então, ela fica muito dura. Então, a tâmara tunisiana, ela só tem na Tunísia e como Argélia. Então, Tunísia e Argélia. Mas o grande produto é a Tunísia. E hoje, o grande exportador é. Então, hoje, encontra ela em um grande supermercado, grandes supermercados, né? Aí, nós vamos encontrar agora, no Brasil, desde 2017, final de 2017, que eu iniciei a importação dos Emirados Árabes. Essa primeira importação veio de Abu Dhabi, onde existe a maior de tâmaras do mundo, que é a fazenda Alfoa. É uma fazenda subsidiária do governo dos Emirados. E em Abu Dhabi, Júlia, Abu Dhabi tem a maior fazenda de tâmaras do mundo, é isso? Exatamente. Ela tem uma fazenda muito grande e hoje ela também ajuda os fazendeiros locais. O governo compra fazendeiros locais, manda para essa grande fazenda e revende. Hoje, a maior parte das tâmaras são para o mercado externo. 85% das tâmaras vendidas para essa fazenda é para o mercado externo. A maior fazenda, e hoje ela exporta para mais de 50 países, entre eles Japão, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, toda a parte asiática, a Índia, a Malásia, e a primeira para o Brasil em 2017, quando a Debiase, que é minha importadora, resolveu trazer o container de tâmara para o Brasil. E por quê? Porque eu fiquei maravilhada pela tecnologia, por tudo que desenvolveram de colheita, de plantio dessas tâmaras nos Emirados Árabes. Ô, então, Júlia, é verdade que quem planta tâmara não colhe tâmara ou as pessoas já estão colhendo tâmaras, tendo plantado as tâmaras? História que é uma história de que fala que antigamente a tâmara levava mais de anos para poder dar o primeiro. Isso era uma história. Dizem que entra em contato com o velho, estava regando essa tamareira e esse jovem fala: você está fazendo todo esse trabalho, não vai comer o fruto dessas tâmaras. E ele fala: pensar que nem você, quem comeria a tâmara? Então, por isso a tâmara é um símbolo de prosperidade, generosidade.
Porque antigamente, realmente, não levava 100 anos, mas levava, no mínimo, 30 anos ao primeiro fruto. Hoje, uma tamareira leva uma média de 5 a 6 anos, com as modernas, de irrigação. E a tamareira tem uma raiz muito profunda e ela vai para o lençol freático do deserto. Ela precisa de uma temperatura de mais de 50 graus para ela poder dar o fruto mais doce do mundo, que é a tâmara. Por isso que precisa ser em lugares muito quentes, né? Exatamente. Porque você pode até plantar uma tamareira no solo da sua casa, mas ela não vai dar o fruto. Ela cresce a árvore, mas ela não germina. E eu vou te contar uma história. A tamareira, ela precisa, ela é uma árvore dioica. O que quer dizer? Ela precisa de ter uma tamareira macho e tamareira. Uma macho, ela reproduz 40 fêmeas. 400, perdão. Ela consegue fertilizar as fêmeas uma tamareira macho. A tamareira macho não dá fruto. Ela só dá flores e ela fertiliza 400 tamareiras fêmeas. E uma fêmea, cada tamareira fêmea pode produzir mais ou menos 100 tâmara. Que interessante, Júlia, que interessante. E aqui no Brasil, no Nordeste, não se pensou em plantar tâmara, tipo no Piauí, nos lugares assim? Então, tem alguns lugares, eu fiquei sabendo, no sertão da Bahia, tem um local que vou plantar tâmara, chegaram a dar frutos, como na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Tem uma temperatura e os minerais do solo, do deserto, precisa ter minerais muito ricos e ter uma salinidade da areia específica para poder o fruto da tâmara ser docinha. Então, cada país tem uma determinada doçura a tâmara. Não é todas as tâmaras que têm a docilidade. Deixa eu contar uma história para você. Uma história muito assim, né? Mas foi a minha lombriga falou mais alto. Eu fui fazer uma viagem de mergulho uma vez e eu acabei parando em Dubai. A gente estava indo para Maldivas para fazer a viagem de mergulho. E aí a gente parou em Dubai, a gente foi fazer um passeio ali por Dubai e tal. E a gente foi naquele hotel lá, aquele hotel que parece uma palmeira. Aí chegando lá no hotel, a gente chegou para visitar o hotel. E aí, no que eu estava entrando, aonde era a recepção dos hóspedes, né? Tinha tipo um vaso de plantas bem grande, cheio de tâmaras embrulhadas em papel celofane. E aí, eu peguei uma tâmara daquela e comi. Eu juro, eu acho que eu nunca tinha comido uma coisa tão extraordinária igual aquela tâmara, porque ela parecia um doce de leite. E eu falei, gente, o que é isso, né? Eu falei, eu nunca tinha comido, eu já tinha comido tâmara aqui no Brasil, mas igual aquela tâmara, que ela parecia um doce de leite. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o pessoal, vamos lá ver o aquário. Pode ir, já que eu vou, né? Eu sei que eu fiquei ali parada, e eu falo pro Marcelo, né? Falei, o pessoal lá que fica no monitoração deve ter falado, olha lá a brasileira morta de fome. Eu acho que eu comi umas 20 tâmaras daquela. Porque a tâmara lá, elas são tâmaras muito doces. E uma das tâmaras mais doces do mundo é a tâmara Calas. Realmente, ela é muito doce. E é com essa tâmara, que é uma das tâmaras que eu trago, que é uma das maiores, a tâmara Alfoa é uma das fazendas produtoras. É com essa tâmara, o dips, é o de tâmara, é o sírupe, eu falo que é o porque é
a, aquele xarope, eles tiram o caroço da tampa, frio, tá? Sem fazer pedaço de cana nosso, né? Eles fazem ele tira, ele espreme a tâmara, tiram aquele melaço a técnica fria, né? E tira esse mel, que é muito docinho, muito gostoso, né? Eu tô salivando aqui, eu tô salivando. Eu quero a cala, a tâmara farde, eu quero o mel, eu quero... Você consegue utilizar substituindo o açúcar, tá? Num suco, no café, na panqueca, num assado, você fazer um peru, colocar esse melzinho por cima e colocar no assado, é maravilhoso. E calas também, dá para fazer a pasta de tâmara, e também eles caroço e faz aquele prensado da tâmara, que isso consegue fazer é uma pastinha mesmo, e para fazer bolo, para fazer platado, fazer chocolate, eles utilizam ingredientes, né? Existe uma outra tâmara que outra tâmara dele, que é a Fade, que é uma tâmara menorzinha, mas ela parece que é coberta de chocolate, mas ela tem um gostinho que parece um chocolate. Então, alguém fala, nossa, aquela tâmara parece que tem chocolate, mas não tem, é o sabor dela, é o taste, né? Parece ter chocolate, é muito gostoso. Então, tem vários lá nos Emirados, na Arábia Saudita, existem mais de 50 tipos de tâmaras. Aqui estão dizendo que dá para fazer brigadeiro vegano, dá para fazer várias coisas. Então, o pessoal gosta da culinária vegana. A tâmara é um super. Eles estão dizendo que Tá falhando um pouco, mas dá para entender, dá para entender. tá. É uma coisa assim, quem está buscando uma vida saudável, eu acho que é a melhor, é uma das melhores frutas. Eu vou contar agora uma historinha, para vocês verem por que a tâmara, antes de falar das propriedades da tâmara, por que ela é tão. Então, a tâmara, o nome científico dela, eu fui pesquisar, falar com vocês, ela chama-se Fênix datileira. Então, por que Fênix? Duas histórias. Uma das histórias que vem do grego, Fênix. Os gregos achavam que a tâmara, a palmeira, a árvore da tâmara parece uma palmeira. E os gregos achavam que Fênix, a árvore da palmeira, vinha da. Então, Fênix da Fenícia. Só que eram os antigos, os atuais libaneses, mas nunca teve tamareira no Líbano. Então, eles fizeram toda essa confusão porque os fenícios, eles eram muito comerciantes. E a tamareira, dizem que as primeiras tamareiras se encontravam no Antigo Egito. Então, o que acontecia? Os fenícios pegaram as primeiras mudas de tamareira e levaram para a Grécia. Então, colocaram o nome de Fênix. Isso é uma das histórias. Outra história é que existe uma lenda da grande Fênix, que é a árvore que se reinventa, ela se e toda vez ela se renasce das cinzas. E a árvore ela está
ela se renasce das cinzas, que ela e o ninho dela está em cima de uma árvore De tâmara. tâmara. Então, por isso que tem o nome por causa dessa árvore. E datilina, porque as tâmaras parecem dedos, dentes, dedos. E ela existe uma história antiga, história grega. Um homem estava com muita dor no estômago e dor de barriga. Vai num grande deus grego para pedir a solução dessa dor. E aí ele cai no profundo. E esse deus, dá o nome, ele pega da mão direita e para esse homem comer esse. E ele acorda. E quando ele acorda, ele vai para uma tamareira e come os cinco tâmaras. E ele acaba essa dor no tanto que a tâmara ela evita a dor no estômago, evita o câncer, evita vários problemas intestinais. Então, por isso, datilinha, leite, quer dizer dedo, várias línguas. Que legal! Gente, olha que massa! Eu sabia que ia ser uma noite maravilhosa, cheia de história, mas eu não imaginava tanta história assim. E aí, a gente vê por que ela é um fruto sagrado. Ela é um fruto sagrado porque ela é citada nas 3 grandes monoteístas da humanidade. Ela é citada no Torá como um dos frutos quando a Páscoa judaica você tem que comer o pão em fermento, você tem que comer o trigo, você tem que comer o pão e os elementos da Páscoa judaica. O último elemento da Páscoa judaica é a tâmara, que representa a docilidade. Representa o que? Falhou? A docilidade. Ah, que legal! Deus passaram todos os problemas do deserto, cada elemento desse, uma razão de ser na Páscoa judaica. A tâmara é quando eles encontram a terra prometida. Que interessante! Né? Aí, na Bíblia, existe vários que fala sobre a comparação da tâmara, como símbolo de fertilidade. E no então, de fala que a tâmara se curvou quando Maria fugiu no deserto para ter o menino Jesus. E ela não tinha que comer, a tâmara se curvou e Maria comeu tâmara para ela ter o menino. E tem todo um fundamento, isso que era 37ª semana, as mulheres grávidas necessitam ter tâmaras diariamente para poder ter o bebê. Que lindo! Eu estava lendo aqui e realmente fala que as mulheres que comem tâmaras, né, nos últimos dias da gestação, nas últimas semanas da gestação, tem um parto muito mais tranquilo, pode ter um parto até com menos dor, né? E olha que linda essa história dizendo que a tamareira se curvou para a Virgem Maria, para ela poder ter o menino Jesus. Que lindo, gente, que lindo mesmo. Nossa, muito. Olha, gente, o som tá picotando, mas tá dando para ouvir. A gente não consegue controlar essa questão do som da internet, infelizmente. Mas faz um esforcinho, ao invés de ficar prestando atenção no barulho, presta atenção no que a Júlia tá falando, que tá maravilhoso. Outra
depois, uma outra que é interessante para quem quer saber um pouco mais sobre as histórias das tamareiras. Existe uma história que o povo de Israel fugiu. Dizem que a primeira tamareira, a primeira tamareira que no mundo foi encontrada no Egito. E o povo de Israel, a primeira tâmara foi levada de Israel quando houve o êxodo. O povo saiu do Egito, foi para Israel. E depois, quando teve a invasão em Israel, os romanos mandaram cortar todas as tamareiras para que os palestinos fossem submissos a eles e cortassem a economia desse povo. Cortaram todas as árvores de tamareira. Foi na época dos... E aí Israel ficou sem tamareira. E aí, em 1870, o pesquisador começou a pesquisar lá do Forte de Massada, encontrou um potinho com algumas sementes de tâmara. Ele levou para um botânico, esse botânico guardou, falou, deixa aqui. Guardou por 31 anos essas sementes lá no laboratório. Um belo dia, ele entrou e deu essas sementes a outra, falou que tinha encontrado isso, uma escavação, e essa botânica falou assim, não, eu vou fazer germinar essas sementes. Vocês vão ter ouvido essa história que passou fantástico há um ano, mais ou menos, atrás. E essa botânica fez, foi em 2000, ela pegou e fez cuidado com essa e fez essa semente germinarem e fazer com que a árvore brotasse novamente dessas sementes. E em 2015, essas sementes começaram a dar frutos e agora as sementes começaram a dar novos frutos. E essa árvore tem o nome de Matusalém. Essa árvore tem sementes de mais de 2.000 anos. Que lindo! Então, você imagina como uma tamareira é muito, como ela é muito próspera, gente. Gente, que história mais linda! Que história mais linda, Júlia! E isso podem pensar na Globo, vai lá na Globoplay, vão pegar, tá? Que vocês vão conhecer a história, porque foi uma história da época de Cristo, as sementes da época de Cristo, dos profetas. Então, como é uma árvore forte, se imaginarem tudo isso, vocês vão ver o quanto de vitamina, o quanto de potássio, de vitamina A, de vitamina D, vitamina B, de ferro, de magnésio, uma tâmara possui. Então, a tâmara, ela é muito sagrada, é um fruto que traz assim benefícios maravilhosos para a saúde. Normalmente deve comer 3 tâmaras diariamente. Ela evita queda do cabelo, quebra das unhas, ela evita colesterol, ela evita estudo na faculdade de Oman, que o uso contínuo de tâmara pode causar o Alzheimer, ela evita a osteoporose, ela é rica em calorias e energia, energia para vocês terem exercício. Ela não dá o pico glicêmico. Então, a diabética pode comer, pode,
no máximo 3 diariamente, que não dá aquele pico glicêmico. Ela é assim, é um fruto que equilibra tudo que o corpo necessita. Por isso, humano, quando ele está no Ramadã, ele quebra o jejum dele, tâmaras e um copo d'água. Tem um motivo. Que lindo! E eu vou dizer uma coisa, né? Depois de tudo que você contou, eu fico pensando energeticamente como deve ser essa energia da tâmara dentro da gente. Nossa, eu já era apaixonada por tâmara. E assim, né? Muita gente fala assim para mim: ah, mas tâmara é caro. Eu sempre falo: caro é remédio, gente. Caro é remédio. Exatamente. Caro é remédio. Caro é é caro. Comprar remédio para osteoporose é caro. Comprar remédio para queda de cabelo é caro. Comprar remédio para unha é caro. Comprar remédio para evitar Alzheimer é caro. Agora, a gente comer de forma preventiva, né? Então, comer as 2 ou 3 tâmaras que se indica comer por dia, isso não é caro, isso é um investimento. Eu costumo dizer assim, ó, muita gente paga R$ 1.500 num plano de saúde, que eu costumo dizer que não é plano de saúde, né? Que é plano de doença. Porque plano de saúde é você comprar tâmara, é você comprar gergelim, é você comprar castanha, é você se alimentar de coisas que vão te dar saúde. Isso é plano de saúde. Eu costumo dizer que eu tenho plano de saúde, não plano de doenças. Vai te inflamar, né? Que não vai te trazer piorar internamente, porque a doença é a resposta do que você de dentro para fora, né? Quando eu acho que é lindo aquele físico que ensina música e cores e o fala, eles estão morrendo. Por que o senhor está com flores, música para pessoas que estão morrendo? Assim, a cura começa na alma, não de fora para dentro, é de dentro para fora. É isso mesmo. Nossa, Júlia, olha que a gente poderia ficar aqui dias e dias falando da tâmara, né? E assim, o pessoal está perguntando como é que a gente faz para comprar essas tâmaras. Eu quero a tâmara capa, eu quero a tâmara de chocolate, eu quero o mel de tâmara, eu quero tudo isso. Então, como é que a gente faz para comprar? Distribuídas, graças a Deus, em vários lugares. Hoje nós temos aí o nosso Instagram, né? O Crow, date, quer dizer tâmara, em inglês, DAT. Crow é coroa, a tâmara da coroa, date, crow, ponto Latam, por causa daqui, da América do Sul. Tem vários locais, São Paulo, em Salvador, tem alguma ainda no Rio de Janeiro. A maior parte está concentrado aqui em São Paulo e em Salvador. Ideia, eu fico surpresa porque a Bahia é uma das maiores consumidoras das tâmaras, né? Então, isso é um trabalho que entende sobre tâmara e vestiu a camisa, ele fala com propriedade. Então, a partir do momento que usa, entende, gosta, ele faz isso para quem ele leva isso para as pessoas, né? Então, o importante é isso, terem consciência que eles estão vendendo e comprando. E aqui em São Paulo, a mesma coisa. Então, eu faço com que, quando o pessoal que compra, acaba comprando da Júlia, na loja, meus revendedores, hoje eu revendo para o Oba, do São Machê, aqui dentro de São Paulo, né? Deus quiser. Quem está em São Paulo pode comprar onde, Júlia? Ambo, no Samachê, no Oba, no Empório, no Casa Flora,
Empório Santa Maria, Empório Santa Filomena, em várias padarias, na padaria Messi, e vários padarias, vários empórios, minha loja, nós temos também no site, no meu site, né, da aluarde.com, e a gente entrega em qualquer lugar do Brasil, é só solicitar. No site da Aluard dá para comprar? Dá para comprar, dá para requisitar. Ah, então, gente, ó, quem quiser, já vou colocar aqui, www.aluard, Júlia? www.aluard.com. Aluard.com, tá. Eu vou colocar aqui. O endereço é Rua Doutor Melo Alves, 490, Jardins. Gente, eu já vou fazer minha encomenda aqui agora, porque eu quero... Procurando distribuidores dos estados. Assim, eu quero fazer com que as câmaras em todos os estados, porque é um produto que só tem benefícios. Que está fazendo que chegue os benefícios para cada local, né? Nossa, que demais, gente, que demais. Realmente, caro é remédio. Falei isso com a vendedora que falou que gasto muito com a minha alimentação. Eu disse, sim, nem me lembro quando fui ao médico para estar doente, não tenho plano de saúde. É isso aí, Janete. Eu também falo a mesma coisa. O pessoal fala assim, ah, mas, nossa, você gasta muito com isso. Eu falei, eu não me lembro a última vez que eu fiquei gripada. Eu não me lembro a última vez que eu gastei com remédio. Então, eu invisto no meu plano de saúde, que é a minha alimentação. E isso é viver de forma plena. E eu fico muito feliz, Júlia, de, além de você trazer os perfumes, você ter trazido esse fruto sagrado, né? Tão maravilhoso. Acho, Renata, que a gente pode deixar morrer tudo isso é da história da humanidade, né? Tâmaras, e a gente fazer com que isso chegue mais na casa das pessoas, eu consigo isso se tornar mais facilmente, cada vez mais, chegar mais, a gente consegue fazer com que o governo baixe as taxas, porque isso dá para vir, não existe no Brasil. Então, a gente consegue fazer com que isso se torne mais viável. E o meu sonho é fazer com que as câmaras cheguem na casa de todos, com a alimentação como um reforço alimentar para todos, para as pessoas de todas as rendas, ou um reforço para as crianças, porque você imagina quanta coisa boa vai trazer para essas crianças. Não, mas eu fico pensando assim, ao invés de você comprar uma caixa de bombom garoto, compra uma caixinha de tâmara, né, gente? Exatamente. E aí, eu muito um consulado para eles fazerem acordos com o Ministério da Agricultura, com o governo brasileiro, para ter acordos de não taxação desse produto. Porque no brasileiro, o Brasil produz essa fruta, não produz essa fruta. Por que vai taxar essa fruta? Tem que ser zero, para a gente poder trazer isso e oferecer isso dentro do mercado brasileiro. Não é que nem o arroz, não é que nem o café, não é que nem o feijão, que não tem cores. Vamos abrir esse mercado para trazer isso para cá, para fazer com que ele chegue na casa de todo mundo. É verdade. Mas que bom que você está trabalhando com o consulado. E é verdade, não se dá tâmara no Brasil. Então, para que vai taxar a tâmara se não é algo que tem aqui no Brasil, né? Não tem lógica alguma isso. Eu quero muito fazer. Então, o que eu estou fazendo? Muito aqui nos Emirados, cada vez mais esse produto consiga chegar. Eu estou fazendo muito esforço que as grandes redes de supermercados se interessem pelas tâmaras dessa empresa para poder isso do mercado nacional, porque se isso eu conseguir fazer, eu vou ter uma força maior para poder estar dentro daqui do Brasil, para que isso se espalhe
se espalhar, fazer com que isso, na casa das pessoas, um valor menor, entendeu? Eu não quero que isso se torne um produto elite, eu quero que se torne um produto que traga saúde para as pessoas. Que lindo, que lindo, que lindo. Júlia, eu não sei nem como te agradecer. Queria chegar aí e te dar um abraço agora bem apertado. Sinta todo o meu carinho, sinta todo o meu amor. Você sabe que assim, ó, você tem um lugar guardadinho no meu coração. Você, para mim, é uma pessoa muito especial na minha história de vida. E, nossa, eu estou até emocionada. Muito, muito legal mesmo. Gratidão imensa mesmo. Gratidão imensa pela sua história. Gente, vão lá conhecer a história da Júlia. É uma história de uma mulher guerreira. É uma história de uma mulher que ela desafiou tudo. Ela desafiou conceitos. Ela quebrou paradigmas. Ela saiu da zona de conforto. Ela arrumou dinheiro onde não tinha. Ela ficou 2 anos, mais de 2 anos, batalhando com a Anvisa para poder liberar os produtos dela aqui no Brasil. Ela, assim, ó, ela gastou tudo que ela tinha para liberar os perfumes dela no Brasil. A história dela é muito inspiradora. Vai lá. Mactube com Júlia Biasi. Assistam a sequência. É maravilhoso. Negócio, a das Tamas foi muito diferente. Das Tamas está no canal, episódios foi para liberar o primeiro container lá para o Ministério da Agricultura e me fantasiei literalmente de uma área de abaia, cobri o rosto, olhos aparecendo e fui lá para o Ministério da Agricultura perguntar se o container estava para meses tantos e que ele não me liberou. Aí, se vocês querem saber mais, segue o meu canal. Segue, gente, no YouTube. Vai lá. Olha, eu fico só esperando os novos vídeos para poder assistir, porque a história é bem emocionante. Mactube com Júlia Biasi. E gratidão. A live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada aqui para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Mas vai lá no canal do YouTube para vocês conhecerem a história da Júlia, para vocês conhecerem os perfumes, gente. São os perfumes mais maravilhosos que tem. É perfume assim, você sente um aroma que parece que não existe. De tão maravilhoso. Mactube, vou colocar aqui. Como é que é? Mactube. Oi. A gente vai estar também para todo mundo quiser assistir, vai ficar lá no meu canal. O que eu quero muito foi a primeira live de câmaras. Eu acho que vai ficar muito legal para os meus pessoal, os meus seguidores, porque divulgar muito, tem que ter uma pressão muito grande, todo mundo, vamos fazer um abaixa a taxação, vamos pôr as tâmaras no Brasil, vamos fazer todo mundo se encantar e fazer esse fruto. Ela é considerada a árvore da vida. Por que a árvore da vida? Se não tivesse tamareira, não existiriam países como a Arábia Saudita, Estados Árabes. Gente, não existiria Dubai se não existisse tâmara, porque é a árvore que camelinhos comem, as cabrinhas comem, os beduínos, a alimentação dos beduínos era tâmaras, carne de camelo. Tâmaras têm as vitaminas necessárias e o camelo, a gordura, o leite de camelo, a gordura e a vitamina C, que em combinação com as vitaminas, o potássio, o magnésio, o zinco que a gente tem, dava a subsistência desses povos do deserto. Então, entende o que é essa fruta, a gente vai entender o porquê ser considerada. Que legal, que legal.
Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu vou salvar a live, tá, Júlia? Depois eu vou te mandar. Ela vai ficar salva aqui no canal do Ideia Vegana para vocês assistirem. Mas vocês sigam lá a Júlia, sigam lá o Award, a Date Crawl Latam também, para vocês ficarem sabendo das novidades das tâmaras quando a Júlia trouxer coisas novas, tá bom? Querida, gratidão imensa por esse seu tempo, né? Eu sei que você é uma mulher super atarefada, fiquei muito feliz quando você cedeu o seu tempo para vir aqui falar Agradeço. câmaras com a gente. E gratidão imensa. E eu espero que muitas pessoas comam as tâmaras, muitas pessoas aproveitem desse fruto e para ficar mais saudável mesmo. É meu desejo. Dá para fazer um monte de coisa. Ah, lá no meu Instagram, no meu Face, tem receitas maravilhosas, nutricionistas dão dicas maravilhosas de como você preparar bolos, de como você preparar peru, assados, patezinhos, coisas que vocês nem imaginam. Com tâmaras, mel de tâmara, pasta de tâmara, você vai ficar assim, nossa, tanto doces quanto salgados. Vocês vão ficar assim, maravilhados. O Instagram, vou colocar aqui para vocês, tá? Date Date Crown, ponto Latam, né? Acho que é isso, datecrown.latam. É esse aqui, o Instagram da Júlia. Querida, meu amor, gratidão. Um beijo enorme. Sinta-se Obrigada. E vamos ter mais lives ainda. Vamos sim, vamos sim. Beijo, meu amor. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Um bom final de semana. E amanhã vejo vocês às 8 horas da manhã no nosso café da manhã. E amanhã eu vou falar sobre essa história lá no nosso café da manhã. Às 8 horas nós vamos fazer um brownie usando batata doce. Por que não usando tâmaras também, né? Quem sabe? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.